alguém quiser, por favor, levanta a mão antes de começar com a Parashá. Beleza. Opa, vamos lá, Luiz. Vou fazer uma oração para a gente aí, já refletindo tudo isso que a gente passou durante a semana e agradecendo toda essa bênção e todo esse cuidado. Te pedir, soberano, Yud Rei, Vav Rei, Criador de todas as coisas, que teve cuidado em selecionar Noa naquela época tão sombria, onde a luz dele resplandeceu aos seus olhos. Que nós possamos nesse final dos tempos que nós nos aproximamos, uma luz, pequena luz, e que nós possamos fazer parte do teu povo escolhido. Ser cuidado por ti, ser olhado por ti de perto, como tem feito conosco. Que o Senhor possa mandar o teu Ruach HaKodesh sobre nós nesse dia, nesse Shabat, nesse seu dia santo, separado para ti. Que possa encher nossos corações de alegria e de esperança. Nós possamos saber que nós somos o teu povo escolhido hoje e sempre. Que nós somos a descendência de Noa, de Abraham, de David. Nós somos seu povo hoje. Que nós possamos reencontrar no Mashiach e retornar para como tua casa, como teu povo escolhido, como tuas 10 tribos perdidas. Nós possamos retornar para ti. Nós possamos ser cheios do teu Ruach para conseguir vencer os medos, para conseguir vencer a desconfiança, para conseguir vencer o pecado, para que nós possamos ser plenos da tua verdade, da tua palavra, da tua Torá nessa manhã. Que os nossos corações e nossas mentes sejam abertos para ouvir as palavras que o Ari e Moré, Fábio Pavan, vai trazer nesta manhã. E confesso que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que tem palavras sábias. Que o Senhor possa trazer nesta manhã a sua bênção sobre nós, que nossos corações sejam abertos, nossas mentes abertas. Como se a gente ouvisse a primeira vez hoje falar de Noa, falar da tua Parashá, desse trecho, dessa porção especial. E que o Senhor renove e reforce a vida de cada irmão, de cada Ari aqui presente, e daqueles que vão ouvir essas palavras que vão ecoar na internet. E que ela chegue àquele que precisa, que assim como nós somos resgatados do cristianismo, em particular do catolicismo, da perdição, e que essas pessoas possam voltar através daquela centelha do Mashiach e ser restaurado na palavra de Yahweh, na palavra do nosso Elohim poderoso, e que o seu Ruach nos encha, e que sejamos plenos e felizes. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Obrigado pela oração. Serafim, eu vou começar com as apresentações. Se por acaso alguém levantar a mão, você me avisa, porque quando eu estou olhando aqui a apresentação, eu não percebo, tá? Joia. Gente, antes de eu começar com as apresentações, eu pedi muita direção do Espírito Santo, como sempre, né? Para tentar trazer aqui uma palavra. E a gente vai fazer um estudo da Parashá. Um estudo, gente, é uma parte daquilo que é necessário a gente fazer, tá? A Bíblia existe, né? Todos os livros da Bíblia existem para nos mostrarem quem é Deus, o que ele pensa, o que ele sente, como ele age e como ele reage. Toda a Bíblia existe para isso, e mais especificamente, os 5 livros de Moisés são muito claros naquilo que Deus sente, naquilo que Deus tem, como aquilo que é certo, como aquilo que é errado. Só que estudar a Bíblia não pode nunca ser, eu sempre tento repetir isso, nunca pode ser um processo intelectual. Não é como a gente lê a biografia. Olha, vamos ler a biografia de Deus. Quem é Deus? O que ele pensa? O que ele sente? Yeshua andou com seus discípulos pelo período que ele esteve aqui na Terra, né? Aquilo que os discípulos viram, presenciaram, aprenderam, é muito mais do que qualquer livro consegue entregar. Yeshua não está mais aqui conosco, pessoalmente, como pessoa,
mas ele deixou o Espírito Santo conosco. Então, estudar a Bíblia, gente, estudar a biografia de Deus, é andar junto com o Espírito Santo que traz revelação. E Yeshua revelou tudo para os apóstolos que andaram com ele. Não só para aqueles 12, mas como os demais que também chegaram, se aproximaram dele. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Então, qualquer estudo bíblico, sem a direção do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, é apenas um processo intelectual. Tá? É como apenas ler a biografia de uma figura importante. Então, se eu quiser ler a biografia do Martin Luther King, eu vou conhecer a vida dele, mas as pessoas que viveram com ele e passaram por tudo aquilo que ele passou, conheceram coisas a respeito dele que nós nunca podemos conhecer lendo um livro. Com Deus é a mesma coisa. Ler a Bíblia traz um conhecimento intelectual. A revelação do Espírito Santo escreve aquilo, transforma. A revelação do Espírito Santo muda as nossas vidas, muda o nosso relacionamento com Deus e muda o nosso relacionamento com o próximo. Então, que esse estudo não é só um estudo. Não podemos nos entender que é um estudo. Vamos entender como uma revelação, como uma transformação, como algo que o Espírito Santo está nos mostrando, ok? Esse é o nosso espírito para a gente estudar essa paraxá e qualquer coisa na Bíblia, tá? Eu vou começar com as apresentações agora. Peraí. Aqui. Estava até esquecendo como é que faz isso. Joia. Então, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Já está aparecendo? Ah, tá, peraí. Mostrar minha tela. Tá. O que nós vamos analisar hoje aqui, gente? Eu vou tentar ser rápido, tá? Vou tentar fazer entre 20 e 25 minutos para não ficar uma coisa muito cansativa. Nessa paraxá, Noah, em hebraico quer dizer descanso. Nós vamos analisar os seguintes pontos, gente. O que aconteceu com o mundo em 10 gerações? Noah é a 10ª geração depois de Adão. O que aconteceu para Deus ter que quase destruir o mundo inteiro e recomeçar? O que eles erraram? É verdade que Deus se arrependeu de ter criado o homem, como naquele verso que ele fala? É possível Deus se arrepender de alguma coisa? Quanto tempo Deus esperou antes de punir o mundo? Quer dizer, vamos ver o tamanho da misericórdia de Deus. O que Deus vivenciou? O quanto ele sofreu antes dele pensar em trazer um dilúvio para a terra? E por que Noah? Por que foi Noah? Por que não outra pessoa? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Noah para ele, no meio daquela geração, ser um homem correto e ser escolhido? Ele e sua família serem escolhidos para recomeçar a humanidade. E como foi o recomeço? Né? E o que Deus ensinou a Noah e a sua família que está conosco até hoje? Esses são os pontos que a gente vai analisar hoje, tá? Se alguém tiver uma dúvida, por favor, levanta a mão. Serafim me avisa. Vamos analisar um pouquinho, gente, o que foi o início da queda. Tá? Então, isso aqui é o finalzinho da paraxá anterior, da paraxá Pereshit. Gênesis 6:2 diz o seguinte, estou colocando em vermelho, gente, aquilo que a gente tem que guardar para os próximos slides, tá? Quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, sem entrar no mérito aqui de quem são esses filhos de Deus, tá? Se são gigantes, se são espíritos, isso a gente não vai tratar disso hoje. Viram que as filhas dos homens eram boas e tomaram para si esposas, qualquer uma que escolhessem. Então Adonai disse, meu espírito não permanecerá para sempre com os homens, visto que são carne. Portanto, seus dias serão 120 anos. Vamos guardar isso. Os nefilins, que eram os gigantes, estavam na terra naqueles dias e também depois, sempre que os filhos de Deus tiveram e depois, sempre, tá? Que os filhos de Deus tiveram relações com filhas dos homens e elas deram à luz. Isso também é muito polêmico, mas não vamos nos focar nisso agora. Esses eram os valentes da antiguidade, homens de renome. Então Adonai viu que a maldade dos homens era grande na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, toda a inclinação dos pensamentos dos seus corações, tá? Isso aqui está literalmente, o Yetzer é a inclinação, tá? Corações, levava coração, era somente para o mal em todo o tempo. Coração no judaísmo, na linguagem bíblica, não no judaísmo, na linguagem bíblica, o coração ele não é fonte de sentimentos somente, aquilo que eu sinto, amor, desespero, não. Ele é o órgão no qual existe pensamento, raciocínio, julgamento. Então, o que Deus quer dizer é que aquilo que eles faziam e aquilo que eles sentiam, aquilo que eles pensavam, tá? Tudo aquilo que eles pensavam, planejavam, era ruim.
Então, o que aconteceu? A primeira coisa que Deus está nos ensinando, gente, eu queria tratar aqui hoje de coisas que não são geralmente faladas na maioria das apresentações. Eu queria pegar aquelas coisas que é, eu tentei adivinhar aqui as coisas que as pessoas geralmente não viram antes, tá? O que Deus está deixando claro aqui é que houve alguma coisa errada entre a união de homens e mulheres que causou uma geração maligna. Alguma coisa foi errada, tá? Por isso que ele está dizendo que houve essa união entre seres diferentes e as mulheres. Então, isso aqui está nos dando uma clara indicação que houve uma imoralidade sexual na concepção das pessoas. As pessoas foram concebidas de uma forma, apesar de Deus não deixar claro o que é, né? Mas caso sejam espíritos que tomaram uma forma humana e se uniram com essas mulheres, isso foi uma coisa contra o plano de Deus, tá? Aconteceu contra o plano de Deus, e aparentemente é isso está sendo muito forte, isso está sendo muito isso está influenciando muito essa geração má. Então, olha só, antes de descrever a humanidade como má, Deus nos informa que a união entre homem e mulher era inadequada. Apesar do pecado não se limitar a uma conduta sexual inadequada, esta certamente tem participação importante na deturpação humana da época. Essa é a primeira informação super importante que nós temos do final da paraxá anterior, tá? Houve algo muito sério na união do homem e mulher que trouxe uma geração maligna. O pai de Noah, ele se chama Lamer. E olha só que interessante, gente, o primeiro registro bíblico de bigamia é de Lamer. E olha o que diz, eu estou trazendo aqui o Midrash Rabbah, que é um texto do século V, mais ou menos, tá? É um comentário alegórico sobre a Torá. Esse aqui é um comentário sobre Gênesis. Os homens da geração do dilúvio costumavam agir assim. Cada um tomava duas esposas, uma para procriação e outra para satisfação sexual. A primeira permanecia como viúva por toda a vida, enquanto a segunda recebia uma poção de raízes para beber para que não pudesse dar à luz. Olha que coisa maligna. E então ela se sentava diante dele como uma prostituta, como está escrito, ele devora a estéril que não dá à luz e não faz bem à viúva. Um texto de Jó. Então, esses sábios que escreveram o Midrash Rabbah, eles entenderam que este verso de Jó está se referindo a essa situação. O livro de Jó, ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia, tá? Jó viveu em alguma época entre Abraão e Egito, e a ida de Israel para o Egito, tá? É, o Midrash Rabbah está muito claro em dizer que era um comportamento absolutamente perverso, tá? A gente não sabe se isso realmente aconteceu do jeito que eles estão falando, porque isso não é inspirado pelo Espírito Santo, mas isso se encaixa muito bem aquilo que a Torá nos escreve, né? E aí a primeira pergunta, gente, é como é que Lamer, um homem que praticava essa perversão, pôde ter um descendente Noah, que era um homem tão justo, tão correto, tá? Vamos segurar isso para analisar nos próximos slides. Então, diante dessa perversão toda, Deus esperou 120 anos para punir a humanidade. Tá? É o que diz um outro Midrash, o Midrash Tanhuma, Noah 5. Então, esses 120 anos, as pessoas não viviam 120 anos na época, viviam muito mais. As pessoas viviam entre 800 e 900 anos. O mais velho foi Metusalá. Então, estes 120 anos que nós lemos anteriormente, se referem aos anos em que Deus esperou, em que Deus deu uma chance para a humanidade se arrepender. E olha que 120 anos, gente, é muito tempo. Imaginem cada um de nós aqui no lugar de Deus, olhando para toda aquela perversão, e ainda assim conseguir esperar 120 anos. Quer dizer, é muita misericórdia, né? E além disso, Deus mostrou para todos que Noé estava construindo uma arca. Quer dizer, ele teve uma pessoa para quem ele deu uma revelação e uma, 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 uma indicação clara de que aquilo teria um fim. E eles tiveram tanto tempo para pensar, tanto tempo para se arrepender, e nada aconteceu. Gênesis 6:6. Deus se arrependeu, gente? É verdade que Deus pode se arrepender de alguma coisa? Então, Gênesis 6:6 diz o seguinte: o Senhor se arrependeu, tá? Yanaham, o verbo.
se arrepender, na voz passiva, de ter criado o homem na terra e ficou triste em seu coração. Bom, isso aparentemente, gente, é contrário àquilo que diz Números 23:9. Deus não é um homem para que minta, nem é homem para que se arrependa. O mesmo verbo, tá? O verbo é usado em ambos os versos. Lá em Gênesis 6:6, ele é usado na forma passiva, que é o nifal, e uh, em Números, ele é usado no modo ritpael, que é o modo contínuo. Quer dizer, ele diz o seguinte: Deus não é homem para que se arrependa continuamente. Quer dizer, ele nunca se arrepende. Ele nunca vai praticar arrependimento, porque Deus não pode se arrepender de nada. O que acontece aqui, gente? Deus está se comunicando através de uma linguagem humana. Ele se permitiu sentir. Então, por isso que esse verbo arrepender está na voz passiva. Ele se permitiu sentir o que nós humanos conhecemos como arrependimento. É só para a gente entender a tristeza que existiu no coração dele. Mas ele não se arrependeu de nada. Deus sabe do futuro. A Bíblia nos ensina coisas que vão acontecer no futuro. Deus não é um mero espectador. Quando a Bíblia diz que coisas acontecerão no futuro, não é porque Deus simplesmente vai ficar parado assistindo. Deus determina o que vai acontecer no futuro. Da mesma forma como ele determinou que uma pessoa, uma família iria salvar a humanidade, Deus determina aquilo que vai seguir no futuro. Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas? Sim, mas o livre-arbítrio é dado dentro do plano dele. O plano dele vai ser cumprido, mesmo com as pessoas tendo cada um de nós tendo livre-arbítrio, o plano dele vai ser cumprido. Em certas ocasiões, ele vai fazer certas coisas acontecer. Deus não é um espectador, ele é o controlador daquilo que acontece, tá? Então, em meio a uma realidade de desobediência, Noé surgiu como um homem justo. Pergunta: foi Noé que escolheu Deus ou Deus escolheu se apresentar a Noé? Noé foi escolhido por Deus para salvar a humanidade? Certo. Vamos analisar um pouquinho isso, gente. Será que Deus estava no meio daquela imoralidade toda, no meio daquela desobediência toda? Será que ele estava simplesmente esperando um homem justo aparecer? Poxa, eu vou dar 120 anos aqui, né? Mas e se não aparecer homem justo nenhum? Não, ele não estava esperando um homem justo, ele decidiu tornar um homem justo. Ele decidiu chamar Noé e se apresentar a ele. Noé, ele respondeu afirmativamente. Ele teve o livre-arbítrio de responder? Teve. Se não fosse Noé, teria sido outra pessoa. Noé teve o livre-arbítrio, como nós vamos ler aqui, de se arrepender dos seus pecados, aceitar a tarefa, aceitar o chamado. Porém, isso é fundamental. Deus não estava esperando um homem bom aparecer. Ele causou a aparência de homem bom porque ele tinha o plano de recuperar a humanidade. Ele tinha um plano de colocar fim em tudo aquilo que era ruim e trazer uma nova humanidade a partir de uma família justa. Ok? Então vamos lá. Deus o preparou antes do dilúvio, tá? Vamos analisar nos próximos versos. Na escolha de sua esposa, na criação de seus filhos. Por exemplo, Lamer era bígamo. Noah era monogâmico, tinha uma esposa, e seus 3 filhos também tinham somente uma esposa. No meio de toda aquela imoralidade, no meio de toda aquela bigamia, Noah, apesar de ter um pai bígamo, escolheu uma esposa e seus filhos tiveram apenas uma esposa. Então, olha o que diz Ezequiel 14:14. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, Deus está falando de um território, eles salvariam somente a si mesmos pela justiça deles. Declara o Deus soberano. Quer dizer, Ezequiel está falando aqui do julgamento de um certo local, né? E ele está dizendo que se Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eles não teriam salvo a cidade ou o território. Eles teriam salvo somente suas próprias vidas pela justiça que habita neles. Então Deus está declarando Noé como um homem justo. Gênesis 6:9. Noé era um homem justo, tá? Então está dizendo assim, Noah ish tzadik tamim, quer dizer, era um homem justo completamente. Era irrepreensível em sua geração. Noé andava com Deus. Gente, isso aqui é muito importante. Eu coloquei em vermelho aqui o verbo andar, ele é hitkalecha, é o verbo ralar, que é andar, no modo hitpael, que indica continuidade. Tá? Então, Noé andava com Deus, significa que ele estava
constantemente andando, constantemente com Deus. Este mesmo verbo, gente, o verbo halar no Ripael, ele aparece em Gênesis 3.8, dizendo que Deus andava com Adão e Rava, Adão e Eva, no jardim. Não é que ele andou somente uma vez. E em Gênesis 5:24, falando de Enoch, aquele que foi levado sem morrer. O mesmo modo, Ripael, Enoch andava continuamente com Deus. Andar continuamente com Deus, gente, não é só obedecer. O judaísmo fala muito em cumprir mandamentos. Fundamental obedecer. Mas isso, obedecer não é suficiente para andarmos com Deus, tá? Mas nós temos que estabelecer um relacionamento que traz revelação, que traz transformação através do Espírito Santo. Andar com Deus significa continuamente andar com Deus, ser continuamente guiado pelo Espírito Santo. Imagine que nós estamos conduzindo uma pessoa cega. Aí você fala, olha, anda aqui, vira à direita, vira à esquerda, senta, levanta. Andar com Deus, ser guiado pelo Espírito Santo é isso. Olha, você vai agir assim, você vai pensar assim, seu coração não está bom. Olha para aquele irmão que está do lado, faz alguma coisa, reflete. Por esse caminho você vai, por isso você não vai. Isso é ser guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo constantemente nos levando, nos transformando, nos mostrando, nos dando revelação. Tá? Salmo 95:7. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas que ele guarda. Hoje, se vocês ouvirem, tá? Sua voz, não endureçam corações, como fizeram em Meribá, citando o povo antes de chegar na Terra Prometida. Também em Hebreus 3:7, certamente o autor de Hebreus está citando esse salmo. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a minha voz. João 10:27, Yeshua falando, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Tudo isso, gente, é o quê? Ouvir, seguir. Não existe seguir a Deus sem ouvir. Não existe seguir sem ter revelação, sem ter relacionamento, sem ter intimidade. Em todos os casos aqui, gente, ouvir é o verbo shma. Shma, em hebraico, não é somente ouvir. Não existe uma palavra no hebraico bíblico para obedecer. A palavra é ouvir. Então, ouvir significa ouvir e obedecer. Não existe relacionamento com Deus sem obedecimento. Mas obedecimento tem que gerar o quê? Ser guiado pelo Espírito. Tem que gerar algo mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Tá? Não pode ficar somente na obediência. Olha o que diz o Midrash Tanhuma, gente, a respeito de como foi a vida de Noah. Isso não está descrito na Bíblia, tá? É um comentário alegórico sobre o livro de Gênesis, tá? Como que foi a vida de Noah depois que ele recebeu essa revelação e que ele aceitou a tarefa de Deus? Quando eles se recusaram a se arrepender, da população em geral, ele ordenou a Noé que construísse uma arca de madeira de acácia. Noé se levantou, arrependeu-se de seus pecados. Ele não era perfeito, ok? Mas ele aceitou o chamado. Ele se arrependeu de seus pecados, começou a caminhar com Deus de um jeito diferente do que caminhava. Nós não sabemos exatamente como era, e plantou cedros. Eles lhe perguntaram: para que servem esses cedros? O santo, bendito seja ele, pretende fazer um dilúvio sobre a terra. E ele me ordenou que construísse uma arca para que eu e minha família pudéssemos escapar, respondeu ele. Eles riram dele e ridicularizaram suas palavras. Mesmo assim, ele cuidou das árvores até que elas crescessem. Mais uma vez, eles lhe perguntaram: o que você está fazendo? Ele repetiu o que havia dito anteriormente, mas eles continuaram a zombar dele. Depois de algum tempo, ele cortou as árvores e as serrou até virar madeira. Novamente, eles perguntaram: o que você está fazendo? Ele os alertou mais uma vez sobre o que acontecia, mas eles ainda se recusaram a se arrepender. Então, o Midrash não descreve Noah como um pregador, aquele que vai na praça pública e exorta e traz as pessoas e dá um discurso bonito, mas como um homem obediente e tem coragem de falar a verdade que o próprio Deus revelou a ele. Então, Noé foi um homem de muita fé, porque ele teve que criar as árvores ainda. Ele criou as árvores, ele esperou as árvores crescerem. Quer dizer, ele acreditou sim que Deus iria trazer um dilúvio, mesmo sem saber quando. E apesar de não ter sido um pregador eloquente, carismático, através da atitude dele,
ele mostrou para as pessoas que ele tinha 100% de certeza que Deus traria o dilúvio. Apesar de ele não ter convencido ninguém, as pessoas tiveram a chance de olhar o que? As atitudes, o testemunho dele, e ainda assim decidiram não mudar. E aí, gente, vem depois uma parte muito interessante. Depois do dilúvio, vem uma parte muito interessante. Por que cargas d'água? Deus revelou a Noé animais puros e impuros. Então, na verdade, essa revelação de animais puros e impuros não foi dada a Noé, já tinha sido dada lá na geração de Adão. Em Gênesis 4.4, né, quando Abel e Caim trouxeram os seus sacrifícios, a linguagem bíblica aqui é exatamente a mesma linguagem da Torá. Abel, por sua vez, trouxe as melhores primícias. As duas palavras em vermelho, gente, o Behorot, são as primícias, e Helef é a gordura, que na palavra em hebraico quer dizer o melhor também, tá? Não só para é aquela a parte da gordura do animal, quando ele é queimado no sacrifício, essa palavra também é usada para aquilo que é melhor, aquilo que tem melhor qualidade. O hebraico bíblico tem palavras que são usadas em vários sentidos. Essa é a mesma linguagem usada lá em Levíticos. E a mesma coisa para Caim. Ele ofereceu minhá, que é uma oferta de cereais. Essa revelação a respeito de animais puros e impuros já tinha sido dada lá atrás. Não foi dada pela primeira vez a Noé. Já tinha sido dada lá atrás para Adão. Olha o que diz o Midrash Rabbah. Números, tá? Dessa vez o comentário sobre números. Adão sacrificava com roupas especiais, que foram passadas para Sete, para Metusalém e para Noah. Isso aqui, gente, é um comentário alegórico, nós não sabemos se é verdade, mas o que isso nos diz? Que muitos mandamentos da Torá já tinham sido revelados às pessoas. Já tinham sido revelados para o primeiro ser humano que existiu. Então, olha só, o que a gente pode concluir disso? A Torá foi revelada parcialmente desde a criação do homem, né? Até a sua entrega perante o Monte Sinai. Então, a revelação foi parcial desde a época de Adão, e a revelação foi, em relação aos mandamentos, a revelação foi inteira perante o Monte Sinai. Ainda estamos em processo de conhecer a Torá, que esse processo tal só será completado com a segunda vinda de Yeshua, que ensinará a Torá de Jerusalém, como dizem Isaías e Mica, né? Que mitzion tetze Torá, v'devar Hashem ve'Yerushalayim, quer dizer, a Torá será ensinada de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Quem vai fazer isso? O próprio Yeshua. Tá? Isso está descrito identicamente em Isaías e em Mica. E todos os mistérios serão explanados. Somente com o retorno do Mashiach, todos os mistérios da Torá serão explanados. Por enquanto, a gente está tendo uma revelação crescente, tá? Crescente. Quanto mais contato com o Espírito Santo, mais revelação a gente tem. Para terminar, gente, o que são essas 7 leis de Noé? Eu estou saindo um pouco aqui da Bíblia, tá? Porque isso é coisa que a gente escuta no judaísmo moderno. Os gentios, eles... A única coisa que Deus requer deles é que eles sigam as 7 leis de Noé. A Torá é para nós, judeus. Eles têm que se contentar com as 7 leis de Noé. É bíblico isso? Não. Nós vamos entender por quê. O judaísmo moderno entende, né, que existem 7 leis dadas a Noé, que contém tudo o que um gentio deve observar. Essa ideia aparece pela primeira vez no Tosefta. Está escrito por volta do ano 300 CE. Eu estou usando Common Era, que é a linguagem internacional, depois de Cristo, tá? A qual contém adições ao Mishnah. Então, o Mishnah é a Torá oral, que foi escrita por volta do ano 200, e o Tosefta são adições ao Mishnah. Que a Tosefta foi compilada mais ou menos no ano 300. No tratado Tosefta Avodazara, 9.4, esse tratado lista as seguintes leis de Noé: estabelecer cortes de justiça, proibição à idolatria, proibição de blasfemar o nome de Deus, proibição de fornicação, proibição de assassinato, proibição de roubo e proibição de comer algum membro de um animal vivo. Verdade isso? Não. Em primeiro lugar, gente, isso não está escrito em Gênesis 9. Essas 7 leis não estão escritas. Isso foi formulação deles, dos sábios do judaísmo. No ano 300. No ano 300. Isso não aparece nem no Mishnah, que foi compilada no ano 200. Isso aparece 100 anos depois.
além disso, tá? Além dessas 7 leis não aparecerem em Gênesis 9, e em diferentes partes da literatura judaica, eles falam de diferentes mandamentos. Então, por exemplo, o Talmud da Babilônia, o Sanhedrin, tá? Por volta do ano 500, fala da proibição de castração. O livro de Jubileus, que é um livro apócrifa, escrito segundo século antes de Yeshua, fala do mandamento de 2 mandamentos também: honrar pai e mãe e amar o próximo. E aí, mais esquisito que tudo, o Talmud, Tratado Hulim, fala em 30 mandamentos. Então, infelizmente, essas 7 leis de Noah, que o judeu moderno fala que tudo que o gentil tem que cumprir, é uma forma de manter a Torá como posse somente dos judeus, excluindo o resto da humanidade. Então, não importa que a nação de Israel, que estava perante o Monte Sinai, era composta por judeus e gentios. Havia uma multidão de gentios que saíram do Egito e, junto com os judeus, fisicamente falando, formaram a nação de Israel perante o Monte Sinai e recebeu a Torá. Todos receberam a Torá da mesma forma. Toda essa população gentílica foi enxertada nas tribos, nós não sabemos como, mas foram. Todos eles receberam o mesmo mandamento. Então, Deus fala em várias ocasiões lá, as leis valem para o natural e para o estrangeiro da mesma forma. A mesma lei vale para o natural e vale para o estrangeiro. Por quê? Porque eles poderiam pensar, falar, peraí, você veio do Egito, você não é judeu, você não é descendente de Abraham, Isaac e Yaakov. Então, para você isso não serve. Deus falou, não, senhor. A lei vale para você que é descendente de Yaakov, fisicamente, e para aquele gentil que veio do Egito. Então, esta foi a nação de Israel que recebeu a Torá. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia eles entendem que você é gentil, 7 leis não é para você. Nem eles sabem direito quais são essas 7 leis, como nós lemos aqui, tá? A Torá é só para o judeu. Olha o que diz, isso aqui não é brincadeira, gente, é sério. Olha o que diz o Talmud, Sanhedrin 58b, verso 25. Reish Lakish diz: um gentil que observou o Shabat está sujeito à pena de morte. Tá certo que essa é a opinião de uma pessoa, mas para isso ser inserido no Talmud, era uma opinião que fazia diferença na época, ok? Tá escrito, pode verificar, isso é o Talmud dá em várias versões na internet, isso aqui está claro e cristalino. Quer dizer, isso é uma forma de manter o gentil fora da Torá. Os mandamentos dados a Noé, a Noé foram em Gênesis 9:1, multiplicar-se, Gênesis 9:3, permissão para comer carne, e Gênesis 9:4, não comer carne de um animal ainda vivo, Gênesis 6:5, não cometer assassinato. Então, Noé já havia recebido outras orientações durante sua vida, né? Por exemplo, sacrifícios, cobrir o seu corpo. Lembra aquele incidente que teve com o seu neto? Ele entendeu que aquilo era uma vergonha que não poderia ter sido feito. Então, cobrir o corpo. A humanidade estava recomeçando e Deus estabeleceu critérios mínimos para posteriormente entregar a Torá para Israel. O mesmo aconteceu em Atos 15. Isso é fundamental, gente. Eu tenho no meu canal um vídeo que fala sobre Atos 15, especificamente sobre isso. Se você não viu, por favor, dá uma olhada, que eu analiso verso por verso. São 2 capítulos, os capítulos mais mal interpretados da Bíblia. Atos 15 e Marcos 7. No Conselho de Jerusalém, onde os apóstolos estabeleceram critérios mínimos para que os gentios pudessem ir às sinagogas e aprender a Torá. Certamente os apóstolos se basearam no capítulo 9 de Gênesis. Olha o que diz Atos 15, 20. Em vez disso, deveríamos escrever-lhes e dizer-lhes que se abstenham de alimentos contaminados por ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estrangulados e sangue. E olha o que diz o verso 21. Pois, quer dizer, ele está explicando o motivo dessas proibições. Pois Moisés tem sido proclamado em cada cidade desde os tempos antigos e é lido nas sinagogas todos os sábados. Isso é o critério mínimo que o gentil poderia observar para poder frequentar uma sinagoga, para ter qualquer tipo de relacionamento com a comunidade judaica e assim poder aprender
o que Moisés ensinou na Torá. Esse verso, o verso 21, ele é fundamental no capítulo, porque ele está dizendo o motivo das 4 proibições, ok? Mensagem final, gente. Então, até agora, a gente falou da Paraxá, tá? Eu procurei me basear em coisas que não são geralmente faladas, tá? Para não ficar no óbvio, tá? E a mensagem final, gente, é a seguinte: Deus não esperou por acaso um homem correto nascer, mas sim fez um homem correto e o chamou. Noé ouviu o chamado de Deus e tornou-se obediente, recebendo instruções e caminhando continuamente com Deus. Durante os 120 anos em que Deus esperou a humanidade arrepender-se, Noé foi guiado pelo Espírito Santo. O que tornou Noé o responsável pela salvação da vida no planeta foi uma revelação direta de Deus. Naquele momento, Deus causou a morte de quase toda a humanidade para recomeçar com uma só família. Cerca de 4.000 anos depois, em vez de causar a morte de um mundo também perdido, Deus resolveu enviar Yeshua para morrer e tomar sobre si os pecados do mundo, trazendo a vida espiritual para os que estavam mortos e a vida eterna a todos os que nele creem. Então, 3 palavras aqui, gente, que eu coloquei em vermelho: caminhar, ser guiado, revelação de Deus, tá? Isso é parte integrante das nossas vidas, é como comer, é como dormir. Caminhar com Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, revelação, ouvir a voz de Deus, seja de qualquer forma como ele falar. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, ok? Então, é isso, gente. O que eu tinha para falar hoje era isso. Alguém queria, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer pergunta, falar qualquer coisa, estamos aqui para isso. Muito bom, muito bom, Moura. No seu primeiro slide estava lá algumas palavras grifadas, entre elas 120 anos. Você falou, guarda isso aí. Você tem alguma coisa lá para falar sobre aqueles 120 anos? Pera aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, tá? Deixa eu retornar, trazer a apresentação de novo aqui, Serafim, peraí. Olha, por que 120 anos? Você diz assim, por que Deus decidiu esperar os 120 anos? Essa é a tua pergunta? Não, não. É que na sua exposição você falou, olha, eu grifei algumas palavras aqui para a gente guardar. E aí quando você comentou, seus dias serão 120 anos, você falou, guarda esses 120 anos. Aí eu fiquei Sim. na expectativa de você falar alguma coisa sobre isso. O que acontece? O que acontece? É, as pessoas não viviam 120 anos na época, as pessoas viviam mais. As pessoas viviam 700, 800, 900 anos. 120 anos foi o período que Deus decidiu esperar a humanidade se arrepender. Eu falei disso, não falei? Eles decidiu esperar a humanidade se arrepender. Sim, 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 tá. Então, ó, imagina uma coisa. Deus está vendo toda aquela tragédia, e ainda assim ele espera 120 anos. Ele fala para Noé, Noé, você vai construir uma arca. Só que para construir uma arca, olha, espera a árvore crescer, fala com as pessoas, vamos dar 120 anos de chance. Quer dizer, é muita chance, é muita chance. Então, é para a gente ver a misericórdia de Deus, mesmo no meio de, vamos usar uma palavra difícil aqui, mesmo no meio de toda desgraça, a misericórdia de Deus. Que ele teve paciência de esperar 120 anos. Quantas gerações são criadas em 120 anos naquela época, né? Que as pessoas tinham filhos mais jovens. Quantas criações existiram em 120 anos? Para a gente ver a misericórdia de Deus e a paciência dele. Eu também olho nessa questão aí, as 12 tribos, né? 120, 12, né? A questão da gematria. Pode ser também, pode ser. 120 é um número bem peculiar, inclusive. Muito bom, Moré, muito bom mesmo. Eu que agradeço. Como seria fazer pergunta, foi? Serafim? Peraí. Ainda sobre 120 anos, a Beth Shalom traz um estudo sobre isso aí, muito interessante, que ele linka a volta do Mashiach com o ano do Yovel.
né? Ah, E aí, esses 120 anos, o Yovel a cada 50 anos. Se você multiplicar 120 anos, seriam 120, na verdade, anos de jubileu. Então, 120 vezes 50 daria os 6.000 anos da humanidade. tá, entendi. Quer dizer, ele faz essa conta, entendi. Certo, certo. Aham. E aí, que a vinda do Mashiach se daria. E aí, no Yovel, ele até faz o link do toque das trombetas, né? Que no Yovel, os toques Tem a das trombeta. trombetas são diferentes. Isso, E aí, no toque da última trombeta, que é Dá mesmo isso mesmo. Se você colocar 50 vezes 120, dá 6.000 mesmo. 6.000. é bem interessante também, Interessante, achei bem. interessante. É o Rav Yosef? Isso. Ah, tá. Certo. Beleza. Tá, É, tá sob teu controle agora. não tô controlando nada, não. Tô de férias aqui, agora não quero saber de controle de nada, não. Brincadeira, mano. Maria, já comentei com você sobre isso, né? É, ainda a gente vai voltar para Paraxá, mas só para, acho que daqui até o final do ano, a gente vai buscar dar os primeiros passos na direção da comunidade física aí. Vou contar com o senhor sempre aí, né, Moré? Estamos aqui para isso, poxa, com certeza. Quem é o Felipe Gomes? Não conhecia, não. Shalom, Felipe. Shabbat shalom, meu irmão. Tudo bem? Para falar só abrir o áudio aqui, meu irmão. Shabbat shalom para todos os irmãos que estão aí também. Shabbat Shalom, Ari. Eu tô de serviço, Ari, que nem quando eu entrei aí, eu dei um shalom com o pessoal, e por isso eu tô aqui só na expectação, só ouvindo, e no Shabbat que vem, quem sabe eu interajo um pouco mais com os irmãos aí. Mas eu acho que eu conversei com um irmão quando eu sou o Ari que estou estudando com a Avivite, e no caso, né, entrei em contato e falei que eu tô só para fazer um network, conhecer os irmãos e também aprender, né, mais, né, buscar aprender cada vez mais, né. Shabbat Ah, Shalom. Shabbat shalom. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Acho que eu tô me recordando agora do irmão agora, viu? Moré, então, você falou que Noah, ele recebeu mandamentos, né, durante todo, antes, mandamentos além aquelas leis específicas, né? Então, quando você olha aquela questão dos filhos delas encobrindo, é, co- fazendo, cobrindo eles, né? Então, você também enxerga o mandamento ali, mesmo que não esteja explícito? Eu também sou assim, né? Sim, sim, quer dizer, o mandamento de manter da moralidade, né? Da moralidade. É, Sim, isso é uma interpretação minha, claro que eu posso estar errado, é uma interpretação minha, mas por que Noé ficou tão revoltado quando ele foi descoberto daquele jeito? O que causou tanta revolta? Quer dizer, era uma coisa séria, não era uma brincadeira, era uma coisa. Noé levou aquilo muito a sério. Então, tudo aquilo que Noé recebeu veio de Deus. Ele estava no meio de uma comunidade totalmente deturpada. Toda a revelação moral que Noé recebeu daquilo que é certo, daquilo que é errado, veio de Deus. Porque você vê como o próprio Midrash diz o que ele se arrependeu. Isso não é bíblico, né? Isso, quer dizer, isso é uma interpretação dos sábios, tudo bem. Existe muita tradição oral sendo transmitida, mas faz muito sentido. O pai dele era bígamo. Ele foi criado num ambiente ruim. Então, em algum momento, quando Deus decidiu se revelar para Noé, ele se arrependeu. Ele falou: peraí, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero uma vida nova. E ele começou a receber revelação de Deus sobre aquilo que ele deveria praticar, né? Faz muito sentido tudo isso, apesar de não estar explícito, né? eu acompanho, eu já tive a oportunidade de ler várias vezes aquelas 613 leis. Eu não concordo com aquela forma que foi colocada por Antônio, não. Sabe, quando você olha nas minúcias, acontece muito de mandamentos como esse aí. Tá claro ali, né? Não está sendo explícito. Mas, aparentemente, se o Criador permitiu que Noé se rotasse, meio que fica um mandamento não de forma explícita, como tantos outros, né? E, às vezes, tem um ou outro que acaba tendo várias interpretações, mas também concordo com você. Às vezes, quando você olha para a tradição dentro talvez não seja uma palavra tão ruim, tão assertiva, mas às vezes viaja muito, né? Sim, sim.
É uma boa definição, Rolf, é uma boa definição. Você está falando, É, você falou interessante. eu acho que não tem. Quando você olha 613 leis, e quando você vai olhar a referência, eu tive a oportunidade de fazer isso mais de uma vez, você olha assim, mas cadê isso aqui? E certas leis, se você não olhar o contexto, olhar, em vez de um verso só, 6, 7 versos que compõem toda a lei, aí tem outras leis que acompanham ela, não vai fazer sentido nenhum. Aí fica nesse processo de você olhar assim, aí você segue a tradição ou não segue a tradição. Aqui na CIS não temos a tradição como lei, né? Como Mas lei. é difícil, né? Não tem texto sem contexto, né? Para você entender o mandamento, tem que entender qual o contexto no qual ele está sendo dito, né? Não existe Sim. texto sem contexto na Bíblia, é importante saber isso. Um dos meus mestres sempre dizia isso, né? Texto dentro do contexto. Exato. Serafim, levantou a mão aí? Sim. O que eu penso sobre essa questão aí? Eu penso que já havia Torá, já havia os mandamentos ali. Que ele separou animais, um casal de animais impuros e 7 casais puros. Então, entendo que havia mais mandamentos, talvez a totalidade deles. E a questão não é, meu pensamento, gente, a questão não é, a transgressão não foi ver a nudez do pai, mas ver a nudez do pai em uma situação ridícula. Então, o mandamento transgredido ali foi de honrar pai e mãe. Porque em uma outra situação, sei lá, de alguma necessidade do próprio pai, vamos supor, o pai idoso, acamado ali, e o filho tem que dar banho, tem que cuidar, tem que tratar. Então, pegando desse. Ou qualquer uma que seja uma brincadeira em família. Eu estou no meu quintal com meu filho adolescente, vamos tomar banho de mangueira, e aí a gente está em família ali. Eu não vejo mal nisso. Mas a intenção ali foi ridicularizar, foi expor o ridículo. Então, eu penso que o mandamento transgredido ali, propriamente, foi o de desonrar, de não honrar, né? O pai e mãe. E como é neto, né? Neto não existe avô. Foi o pai do pai. Não, eu concordo plenamente com você, Serafim, que eu não fui aprofundar muito nesse caso. Não foi só o caso de, imagina, você vê o avô sem roupa, ou vê o pai sem roupa, não tem nada, não é isso a proibição, com certeza. A proibição é zombar, do jeito que ele fez, né? A proibição é zombar de uma situação vulnerável na qual Noé se encontrava. Isso realmente foi. É claro que todo mundo, desde o começo, desde o primeiro pecado, Adão e Eva foram cobertos por Deus, né? Então, existe a questão moral de você não aparecer nu em público? Claro que existe. Isso existe desde o começo. Mas eu concordo com você. A questão de cobrir ou não, de Noé ser visto nu, não é ter visto o avô dele nu ou o pai, é a forma como ele zombou do avô. Isso sim, que foi o mandamento transgredido, tá? Certamente o honrar pai e mãe já tinha sido dado para Noé desde para ele ensinar para os filhos dele, com certeza. Acho que o irmão Luiz levantou a mão aí também. E Isso. Luiz e Sheila. Moné, gostei bastante da exposição aí. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, e eu achei muito legal, veio em resposta a uma dúvida que eu estava nessa semana desde o começo, que é o andar com Deus ali, que o senhor comentou que não é só cumprir mandamentos, né? Que a gente tem que ir muito além, se entregar ao Rua. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Então, Luiz, olha, eu sempre vi, a gente tenta aprender muito com os sábios do judaísmo, né? Eu estudo o judaísmo rabínico faz tempo, mas eu vejo uma falha muito séria nisso, que é o que são as pessoas extremamente focadas em cumprir mandamento. Então, olha, se você for ver o que os grandes líderes do Rabat, por exemplo, eu já ouvi muita coisa do Rabat, que é o movimento racídico, lá do Lubavitch Rebbe, que é um cara brilhante, tá? O Lubavitch Rebbe é um cara brilhante, nossa, muita sabedoria, um homem pio, um homem muito sério, um homem que viveu para poder levar a luz do judaísmo para o mundo. Apesar de toda essa sabedoria, eu vejo essas pessoas muito centradas em como é que eu tenho que cumprir esse mandamento. Então, peraí, olha, você, quando chegar o Shabat,
Você acende a vela desse jeito, você faz a oração desse jeito, você dá 3 passos para frente, 3 passos para trás, você usa uma roupa tal. Então, no Yom Kippur, você senta no chão, você não pode usar uma roupa de couro. Tá? Tudo isso, gente, faz muito sentido, mas é tudo muito focado o quê? Eu tenho que cumprir este mandamento. Ah, ótimo. Eu cumpri, confessei os pecados do jeito que está aqui no Sidur. Agora eu estou tranquilo. Então, a ideia que me parece central é assim, cumprir os mandamentos, estou bem com Deus. Não. Cumprir os mandamentos, a obediência é condição sine qua non. Sine qua non. Só que Deus não quer só uma pessoa obediente. Imagina que você tem um filho. Você quer um filho que só te obedeça? Ou você quer um filho que tem relacionamento com você? Aquele filho é muito obediente. Mas, poxa, ele mal fala comigo. Ele é frio, ele é distante. O que eu falo, ele faz na hora. Deus, o que Deus quer? Meu filho, vem viver comigo. Vem viver comigo. Eu quero conversar com você. Eu quero te transformar. Eu quero que você ande, ó, me dá a mão aqui que eu vou andar junto com você. E andando junto com você, ó, eu vou te mostrar uma série de coisas. E eu tô aqui para você perguntar para mim o que você quiser, para você abrir o seu coração. Eu tenho coisas para te revelar, para te falar, para transformar você, sua família, as pessoas ao seu redor. Então, o caminhar com Deus é isso. É dar a mão para Ele e falar, vamos lá, Deus, onde eu vou? O que o Senhor tem para me falar hoje? Então, esse é o caminhar com Deus. Né? É a revelação do Espírito Santo, que eu acho que, infelizmente, falta no judaísmo, e, infelizmente, no judaísmo messiânico também, porque é muita preocupação com teologia, e cadê o poder do Espírito Santo a viver com o Espírito Santo? Você entende? É isso que eu quero falar. É nisso que eu estou me focando. Ô, André, antes de passar para a Michelle, fala sobre a intenção no momento do ato de cumprir, que deve também fazer, não que não se deve cumprir o mandamento, mas a intenção do cumprimento. Exatamente. Qual é a intenção de cumprir o mandamento? É falar, olha, vou fazer isso porque eu estou legal com Deus? Tá legal com Deus? Nunca ninguém tá. Porque a gente tem a natureza pecaminosa. Estar numa boa com Deus, quer dizer, estar numa boa com Deus significa estar de coração aberto para Ele. Confessar pecado, se arrepender. Então, cumprir o mandamento, se eu entender que o mandamento é algo que vem do coração dele, olha, isso aqui, quando eu não trabalho no Shabat, é algo que vem do coração de Deus. Ele me criou para isso. Então, antes de cumprir, eu tenho que me conectar com Deus. Porque se eu não me conectar com Deus, eu vou cumprir aquilo de forma meramente legalística. Eu posso até não entender, mas se eu me conectar com Deus, eu obedeço, e aí vem a revelação. Mesmo que a gente não entenda muito bem o que significa cada mandamento, mas a gente cumpre por fé. E essa conexão com Deus nos faz cumprir por fé e vai nos dar a revelação que é necessária. Então, intenção é muito importante, é fundamental. Fundamental. Cumprir os mandamentos com a intenção certa é fundamental. A intenção errada, gente, não vai acrescentar absolutamente nada. Absolutamente nada. Você vai dar um tique no papel, né? Você vai clicar naquela caixinha, mas para Deus não tem clique nenhum. Deus não funciona desse jeito.